Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, começa agora mais uma edição da Entrevista Primaz. Eu sou o Luiz Pereira e hoje contaremos com a participação do jornalista Luiz Loureiro e do nosso estagiário, o estudante de jornalismo Gabriel Leal. Nessa edição, nossa convidada é a pesquisadora, historiadora e agitadora cultural Jo Marçal. Jéssica Jordânia Marçal Machado, ou Jo Marçal, é licenciada em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente cursa bacharelado em História e também é mestranda do programa de pós-graduação em História, também da UFOP. Jo é gestora, produtora cultural e musical na nossa firma de Preta e integra o coletivo Batalha das Gerais e ainda o coletivo negro Braima Mané. E Jo é idealizadora e produtora dos movimentos culturais Sarau Invasor e Batalha das Gerais. E entre 2014 e 2017 organizou a Calorada Preta da UFOP. Olá, Jordânia, é um prazer recebê-la aqui na Entrevista Primaz. Olá, boa tarde, o prazer é todo meu, agradeço o convite. Certo, Jordânia, vamos começar então a entrevista. E eu quero te perguntar inicialmente sobre a pauta de racismo, né? Como que o coletivo negro, né, o Braima Mané, que você faz parte, já trouxe pautas sobre cotas, né, sobre agressões racistas e outros problemas enfrentados pelos negros, especialmente no contexto universitário. Por outro lado, ele também é um dos organizadores da Calorada Preta e outros eventos com enfoque sobre inteligência, corporeidade, saúde, cultura do povo preto, né? Diante disso, eu gostaria que você explicasse para nós, para a nossa audiência, qual a importância de cada uma dessas frentes dentro desse contexto de luta antirracista. Bem, o coletivo, ele nasce diante dessa necessidade, né? Nós éramos um grupo de estudantes independentes e, em certo momento, a gente começou a sofrer uma pressão da própria instituição de maneira isolada, com esse aluno, aquele aluno. Então, a gente sentiu a necessidade de fazer um coletivo de forma a gente respondesse coletivamente a isso, né? E bem antes da formação do coletivo, a gente já teve a primeira Calorada Preta e a segunda. Depois da segunda Calorada, a gente sentiu essa necessidade. E aí, o que acontece? A maior ação do coletivo, ela acontecia durante as caloradas mesmo, dentro da universidade, pelo menos. Então, o que a gente fazia? Todos os períodos a gente fazia Calorada Preta, e a gente, em reunião, ia falando quais seriam os temas que a gente iria tratar naquela edição, no caso, né? Então, assim, não é novidade para ninguém que existe o racismo institucional, e por a gente falar de uma universidade federal, em todo esse contexto, não seria diferente dentro do nosso ambiente, né? E aí a gente começou a fazer esses recortes, e aí em cada edição da Calorada a gente trabalhava com uma temática que era aquela escolhida pelo grupo, que a gente via necessidade naquele momento. A partir daí a gente selecionava os convidados e fazia essas abordagens, né? A importância de trabalhar com tudo isso dentro do ambiente universitário, de uma universidade federal, é a mesma importância de se tratar disso em qualquer espaço, né? Não é um espaço desvinculado do resto da sociedade, embora soe como vezes, e tudo que é refletido no ambiente, isso também está lá dentro, né? Então, foi uma forma de resposta mesmo às questões que a gente via necessidade da universidade. E aí isso passa de um sistema de cotas, isso passa de vivências dentro da sala de aula, de uma bibliografia, dos nossos corpos estarem circulando naquele espaço, porque, querendo ou não, eu entrei na universidade em 2012, então, assim, isso já fazem 8 anos. De lá para cá, muita coisa já mudou dentro desse espaço, mas existia um estranhamento com relação à nossa corporeidade, à nossa comunicação,
A gente conseguiu ver, né, no decorrer desse tempo, algumas mudanças. É suficiente? Não, não é suficiente, mas já deixa a gente num lugar mais confortável para estar levantando outras pautas, né? Então, Jô, eu queria pegar essa questão aí da calorada preta, que, pelo que você disse agora, né, foi onde a coisa efetivamente começou, né? Então, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais como é que foi o processo de realizar esse projeto, as dificuldades encontradas e, principalmente, você detalhasse um pouquinho mais para a gente de como isso tem repercutido e o quanto, você disse que não é suficiente, mas o quanto isso já repercutiu e já melhorou, digamos assim, o ambiente dentro desse contexto universitário. Olha, eu não digo nem o contexto universitário de uma maneira geral, porque a nossa ação foi mais efetiva nos campos de Mariana, né? Pelo coletivo ter se formado principalmente por alunos que eram dos campos de Mariana. Então, a gente conseguiu, eu dentro da minha vivência, que a maior parte do tempo foi no ICHS, né, que é onde eu estudo, as mudanças naquele espaço especificamente, elas foram dadas. E sobre as dificuldades, essas dificuldades elas foram múltiplas. Assim. Foi um momento de muito conflito, assim, pessoalmente. E aí eu falo do meu ponto de vista. Eu tive que aprender a negociar muito nesse momento, porque a universidade tem toda essa burocracia, tem todo esse processo. E, assim, por parte dos alunos, um movimento novo, assim, até pelo menos aonde eu sei. Então, assim, a gente teve muitos problemas com a diretoria do Instituto, por exemplo, nesse momento. Porque a diretoria, eu não sei bem fazer um julgamento sobre qual era o posicionamento da diretoria especificamente, mas a gente encontrava muito para acessar os espaços da universidade, para conseguir a liberação de uma sala, para liberação para a gente fazer a nossa cultural, que era o que mais dava problema para a gente. De maneira geral, os professores estavam sempre naquele lugar de dar um apoio, mas também de, pelo embate, se sentirem um pouco desconfortáveis com a situação, porque a gente questionava as bibliografias, a gente questionava algumas colocações. A gente tem ainda uma visão muito eurocentrada dentro da academia, né? Então, assim, as discussões dentro da sala de aula, a gente, por vezes, muitas vezes, abria discussões em outra perspectiva, de uma base de autores que não eram conhecida dentro da sala de aula, que não eram conhecida por essas pessoas. Então, assim, e o embate com os nossos colegas de curso também, né? Porque o processo de reconhecer que existe racismo, ele é ok, todo mundo reconhece que existe, mas o processo de se reconhecer enquanto uma pessoa racista, ele é mais complicado, né? Então, assim, as pessoas, elas são colocadas nesse embate, é muito conflituoso para elas. O processo de se aceitar dentro desse lugar. Eu costumo fazer muito a comparação de quando uma pessoa pisa no seu pé, aliás, quando você pisa no pé de alguém, quem tem que dizer aquilo doeu e se doeu, não sou eu a saber disso. Então, assim, esse foi o processo. Mas, assim, dos maiores embates que a gente teve, ele veio por parte da diretoria na época, que não é a mesma de agora. Então, foram embates que chegaram a ser institucionalizados. Por vezes, chegamos a receber, eu não me lembro como chama, é como se fosse uma notificação. Se ela se repetir 3 vezes, o risco de você ser jubilado. E aí, assim, continuava fazendo nosso movimento, independente disso. Só que é interessante porque a Calorada Preta, ela acontecia, as contas eram pagas, os gastos do evento, tudo era pago com o que existia.
de pegar assinaturas de alunos, reverter para o evento e depois fazer a prestação de contas. Todas as vezes, quando a gente fazia aquela coleta, sai do site da UFOP, mesmo porque é um cumprimento à Lei 10.619. É uma lei. Existe uma lei que ela fala que tem que ter essa discussão dentro dos ambientes de ensino. Então, assim, nós estávamos fazendo a parte institucional. Então, era interessante para a universidade, de uma maneira geral, ter esse evento acontecendo. E foi um evento que, pelo próprio movimento negro, ficou reconhecido nacionalmente. Então, era importante para a universidade, que estava aquilo financeiramente, fazia cobertura daqueles eventos, soltava tudo no site, mas, ao mesmo tempo, a gente passava por um embate constante com a diretoria todas as vezes que a gente ia pedir a licença para o evento, principalmente com relação ao cultural. Enfim, a gente ficava entre o conflito, porque era interessante para a instituição ter um evento que estava sendo tão reconhecido nacionalmente e que cumpria uma lei que, né, dos espaços de ensino estarem cumprindo, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha essa direção que estava sempre colocando barreiras. A dificuldade de fazer reserva de sala, de fazer reserva de espaços, de fazer a nossa própria cultural acontecer. A cultural era um evento específico, porque, entre tudo que acontecia dentro do espaço da universidade, a nossa cultural era realmente o evento que conseguia trazer a comunidade para dentro da universidade. Então, assim, e não era a comunidade de uma maneira geral, era uma comunidade específica. Era a juventude preta periférica da cidade de Mariana e Ouro Preto. Então, assim, todos esses conflitos eles foram colocados durante essa trajetória. E aí vai aprendendo a julgar com as burocracias institucionais. Eu falo que isso foi muito importante para mim, tanto pensando enquanto uma intelectual, quanto pensando enquanto uma produtora, uma gestora cultural, porque a gente foi aprendendo a negociar com tudo isso, né? Isso não é uma novidade quando vai se pensar em cultura. O negro dentro da cultura ele tem sempre que estar negociando com esses espaços de poder. Mas, de maneira geral, acho que é esse o nosso grande conflito, assim, era lidar com a direção da época, assim, direção bem conservadora, racista, talvez. É isso. Olá, Jô, tudo bem? Vamos falar um pouquinho então do nossa firma de preta. Eu queria saber um pouquinho de você, quais são os aprendizados que você teve até aqui de empreender e principalmente de empreender numa cidade do tamanho de Mariana, uma cidade interior, né? Quais foram os aprendizados que você teve com a nossa firma de preta? É muito interessante isso, né? Porque antes da fundação da nossa firma de preta, eu já tinha trabalhado em eventos com a Calorada Preta. Então, assim, a Calorada Preta foi essa grande porta de entrada para eu entender a estrutura de um evento e como se dava um evento. A firma, ela nasceu um pouco ao acaso, assim. Eu já desenvolvia meu trabalho enquanto MC, né? E enquanto DJ. E aí eu comecei a estudar produção musical e tal, pensando na minha carreira como DJ. E aí eu comecei a tocar nas festas, e junto com isso, o Gustavo, um amigo meu, mais conhecido como Djonga, ele estava começando também a carreira dele como MC, né? E estava eu desenvolvendo meu trampo como DJ, ele desenvolvendo o trampo de si, mas era muito difícil ter contratações em Mariana para pessoas que fossem do funk, que fosse do rap, que fosse do trap, de uma maneira geral. As festas centrais em Mariana ainda tinham umas características muito engessadas, vamos dizer assim. A gente tinha muita festa de rock enquanto gênero musical mesmo. Tinham muitos eventos de rock, uma coisa MPB, uma coisa bossa nova, umas coisas experimentais muito, mas a gente não tinha isso acontecendo no centro. A
gente, por já ser da batalha, por já ter esse envolvimento na Batalha das Gerais, a gente já conhecia os artistas de rap, de funk. A gente sabia que aquilo estava sendo produzido na cidade, mas a gente não tinha isso no centro, acontecendo nas casas do centro. E aí um dia o Gustavo me ligou do nada e falou, vamos fazer uma festa? Falei, uai, fazer uma festa. Cola aqui em casa que a gente desembola isso. E aí ele foi na minha casa e falou, não, é uma festa que, mano, tá tendo isso no Brasil todo e a gente não tem aqui. Em BH isso bomba, a galera junta, o pessoal do funk, do trap, do rap, faz festa e enche. E aqui a gente não tem isso no centro. Vamos fazer, onde nasceu o Arrasta. E aí a gente foi e fez a prima do Arrasta. A gente ainda não era a nossa firma de preta. A gente foi uma Arrasta nesse dia. E aí, isso foi final de 2014, ou início de 2015, tudo bem? E aí, fizemos a primeira festa, fizemos o Arrasta. E aí foi no Sagarana. Uma das não, né? A maior casa, assim, em reconhecimento da cidade, mais antiga, um ponto cultural bem conhecido e tal. E a gente foi e fez o Arrasta lá, e a festa foi um sucesso. Eu apresentei meu trabalho, ele apresentou o trabalho dele, nós dois produzimos o evento juntos, e para além disso, nós outros grupos, outros MCs, outros DJs da cidade, e fizemos essa festa. Se eu não me engano, eram 6 atrações de rap, trap e funk. Então, assim, até onde eu sei, foi uma coisa inédita acontecendo em uma casa de Mariana. E aí aconteceu, foi um sucesso, fizemos a festa, e aí a gente falou, mano, deu certo, vamos continuar? Vamos continuar. Essa é a nossa firma de preta. Vamos fazer uma produtora de eventos que tenha esse recorte? Vamos. Aí a gente se juntou e fez a nossa firma. Aí fizemos o Arrasta 2, o Arrasta 3. Eu me juntei com o DJ Pátrio da Ladeira Produções, e aí nós dois, junto com a Ladeira Produções e a nossa firma de preta, começamos uma festa que se chama Funkadelic. E aí, depois disso, eu formei um grupo, eu e algumas amigas formamos um grupo que era composto por 3 DJs. E aí eu pensei, pô, que massa, seria da hora a gente fazer uma festa que só tivessem atrações femininas. E aí nasce a Rachas, que é mais uma festa da nossa firma de preta. Então a gente já tinha ali 3 festas da cidade que já tinham um reconhecimento, cada uma com seu recorte. E aí, a partir disso, a gente começa, eu com o Gustavo fazendo Arrasta, a nossa firma de preta com a Ladeira Produções fazendo Funkadelic, e eu com essas minhas amigas que trabalhavam comigo, que na época a gente formava um grupo que se chamava Lasticas, fazendo Rachas. Nesse movimento, o Gustavo foi estourando na carreira, e aí ele veio embora para BH para poder desenvolver o campo dele, e eu fiquei com a nossa firma de preta. E aí eu continuei fazendo festa, coisa de um ano e meio, assim, nas casas da cidade, assim. Às vezes eu alternava entre Sagarana, Tembels, ia vendo data, sempre nesse recorte de estar sempre centralizando a música preta, periférica. E quando eu falo periférica, eu quero dizer que ela tem origem na periferia, não que ela é uma música periférica em si, porque hoje no Brasil não é uma música periférica mais, né? Já faz parte da cultura grandemente consumida, assim. E isso tomo conta da nossa firma de preta e continua esse trabalho. E em 2018, a Ana me liga e me faz a proposta de pegar a produção do Sagarana. E é essa casa, né? E aí eu fico um ano exatamente no Sagarana com a nossa firma de preta. Foi uma experiência muito da hora, assim. E aí a ideia foi essa, né?
trazer esse público para o centro, trazer essa arte para o centro, trazer essas pessoas para o centro, continuar essa ideia que a gente tinha começado lá em 2015. E aí eu fico um ano trabalhando lá com isso. Aprendi muita coisa na firma de Preta, assim. E aí, quando eu falo muita coisa, é tudo. Aprender a fazer o evento, de fato, em pensar em toda a gestão de se construir isso. Pensar na questão das ideias, né? Você faz um evento, tem que ter um conceito. E aprender a administrar também, né? Tem que fazer um pedido de uma bebida, tem toda a área administrativa. E foi esse processo. Desde 2015 eu venho aprendendo tudo que eu posso da nossa firma de Preta. Em agosto do ano passado, o Ministério Público embargou o funcionamento do Sagarana, por questões sonoras. Era um processo que já vinha acontecendo há muito tempo, muito antes de eu assumir o espaço, mas que deu um boom nesse momento. Por motivos não sei. E aí eu saí do Sagarana, né? Porque não tinha como continuar. Aquilo era um problema que fugia da minha alçada. E aí eu voltei para Belo Horizonte. E aí agora estou aqui novamente. Eu gostaria que você falasse um pouco mais como foi essa sua experiência junto com a nossa firma de Preta no Sagarana. Mas além disso, assim, após essa proibição, né, como que você acha que é encontrar outros espaços para produzir esses eventos culturais centralizados numa cidade do tamanho de Mariana, por exemplo? A experiência que você tem aqui com a ausência do Sagarana, como é que a gente consegue produzir esse tipo de evento, por exemplo? O Sagarana, ele sempre foi tradicional, né? Pelo menos até onde eu entendo. Assim. Ele tinha um segmento de artistas que estavam sempre passando pelo espaço e tal, que não tinha tanta ligação com a pretensão do que eu desenvolvo em cultura. São duas pegadas muito diferentes. Eu não vou falar do que é melhor, do que é pior, mas sim de percepção da cultura de uma maneira geral, né? Então, assim, a minha ideia com a cultura sempre foi desenvolver trabalho com as pessoas que são deixadas à margem de uma maneira geral. Então, assim, foi legal no sentido de poder abrir aquele espaço para artistas que acessavam aquele espaço, MCs de funk, grupos de rap, de trap. E, para além disso, a gente desenvolveu a Noite de Quinta. A Noite de Quinta era um dia muito massa, porque até certo horário, a entrada no espaço ela era gratuita. Então, por vezes, algumas pessoas me abordavam para dizer que nunca tinham ido ao Sagarana, por exemplo. Era a primeira vez que ia naquele espaço, que sempre passou na frente, mas criou. E aí, é isso que eu digo, eu acho que é um espaço muito, muito interessante e que enriquece muito a cidade quando se pensa culturalmente, mas que várias pessoas da cidade ainda não tinham tido espaço, não tinham tido acesso ao espaço. Então, isso foi muito massa, assim, perceber que rolou uma amplificação daquele lugar. Ao mesmo tempo, contrapartida, né? Porque a gente ainda vive numa sociedade muito preconceituosa e racista. Então, assim, ao mesmo tempo que eu trago esse público, eu também afasto um certo público que ainda tem a visão muito fechada de baixa cultura e alta cultura, de que isso está melhor, de que aquilo está pior, de que isso é arte, de que aquilo não é arte. E é muito impressionante, nesse tempo que eu estive, eu trouxe nomes do rap nacional, por exemplo. A gente teve Hot Oreia, Sidoca, a gente teve Isa Sabino, a gente teve Zulu.
que são grandes nomes do rap nacional, tipo, nomes enormes. E pessoas que estão reconhecidas nacionalmente, que estão tocando em grandes festivais. Já trouxe Clara Lima enquanto nossa firma de preta, o próprio Djonga eu também já trouxe. Então, assim, são nomes que estão no alto da cultura brasileira, da música brasileira, mas que quando era visto por visões tradicionalistas, era criminalizado, era visto de maneira negativa naquele espaço. Então, assim, foi uma altura mesmo, assim, do espaço, eu acho, sabe? E foi muito interessante poder pegar um lugar que até então era tão tradicional, e aí eu repito mais uma vez, nenhuma crítica ao tradicional e ao que se tinha naquele lugar. Sou artista, acho que a arte é legítima em todos os seus formatos, a arte é legítima em todos os seus gêneros, mas a minha proposta era diferente. Então, assim, a gente teve esse momento de outras pessoas terem acesso, de outros artistas terem acesso, de trazer grandes nomes da música nacional e de fazer aquele lugar funcionar sob outra perspectiva. E aí eu acho que é por isso que fala que acho interessante, né? Foi um ano bem diferente no espaço. E aí, digo também, isso não exclui que acontecesse outras coisas. A gente trouxe o Rubel, que é de um outro segmento de arte. A gente teve uma festa em parceria com a barbearia do... Não vou me lembrar agora, aquela barbearia que tem no Catete, que foi um evento de rock da hora que teve lá. A gente manteve o sertanejo, porque a gente entende que tem um público gigante na cidade e que o Sagarana era um ponto muito importante para essas pessoas do sertanejo. Entretenimento e arte, inclusive os artistas do sertanejo foram pessoas que eu conheci, assim, pessoas maravilhosas, pessoal do Martiniz, a Gisele, pessoal muito bom, assim, muita gente boa, uns artistas muito bons, músicos excepcionais. Tinha galera que fazia a gente aos domingos também, os artistas. Então, assim, foi muito da hora porque eu fui também estabelecendo esses outros pontos e conhecendo essas outras pessoas. E aí eu não falo nem enquanto segmento musical, porque eu sou uma pessoa super eclética. Mas tem algo que, para mim, tudo isso representa. Você entende? Mas foi um processo para mim de muito ensinamento, assim, de maneira geral. Eu aprendi muito em gestora cultural, enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto empreendedora. E é isso, eu acho, assim. E a perda desse espaço, o que representa para Mariana, assim, nas suas pretensões enquanto esse movimento de centralização desse som periférico? Olha, sinceramente, eu não acho que houve uma perda. Inclusive, a Ana, né, que é a proprietária do espaço atualmente, ela tem feito um movimento para recuperar isso. Eu não posso afirmar isso, porque faz muito tempo, inclusive, que eu não converso com ela, mas eu acho que ela esteja fazendo um movimento para recuperar isso e lidar com isso da melhor forma. Inclusive, acho que antes da pandemia, chegou a acontecer alguns eventos no espaço. Em outros horários, em outros formatos. Eu não acho que teve uma perca do espaço. Está lá, e eu acho que a Ana, que é a proprietária do espaço, vai se movimentar para resolver essas questões. Inclusive, antes da pandemia, se eu não me engano, o espaço já estava aberto, estava funcionando em outros horários, mais adaptado, porque a grande questão lá é a questão sonora, né? O espaço não tem isolamento acústico. Então, o evento que acontece à noite acaba que o som vaza para a vizinhança. E o ideal de esse horário não corresponde à casa. Se tiver 10 pessoas dentro da casa, esse já extrapola esse limite que tem que se cumprir. Então, assim, eu acredito que já acontecendo um movimento da casa voltar a funcionar, se adaptando a essas questões, né?
não acho que houve ou haverá uma perca. Acho que vai ter uma redução. E aí, sobre o que você colocou de como se movimentar nesse espaço da cidade, a gente tem CHS, né? A gente tem o IXA, a gente tem o Jardim, a gente tem a Praça da Sé, tem a Praça dos Ferroviários, enfim, Mariana tem uma série de espaços e ótimos. Secretaria de Cultura que tem estrutura para dar bases para o evento acontecer, e isso eu falo de acordo com a minha experiência para a Batalha dos Heróis, né? Que a gente fazia a batalha com a estrutura da prefeitura, e é aquilo que eu disse quando eu falava do coletivo, né? Tudo vem da gente aprender a negociar, assim. Quando a gente está falando de espaços burocráticos, de institucionalizados, a gente tem que aprender a negociar com eles. E a cultura, ela acontece, né? A cultura é uma coisa que não dá para parar, não dá para frear, não dá para fazer a cultura não acontecer. A gente precisa de agentes que movimentem isso, na verdade, né? Então, acho que o grande problema não é ter espaço, não é não ter espaço, ou esses espaços estarem limitados, entende? Eu acho que são os agentes e as negociações têm que acontecer. Não existe sociedade sem cultura, não existe sociedade sem arte, é uma coisa genuína. Eu queria dar uma pequena guinada, digamos assim, na conversa, mas a gente vai voltar a alguns temas que você já mencionou agora. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a questão do direito à comunicação. Dentre as suas várias atividades, né, você se envolveu no projeto Polifonia, junto ao MICA, lá na Escola Estadual de Ensino Médio das Cabanas, né? Então, a gente gostaria de saber como é que foi a experiência com esse projeto, com esse processo, e como é que a gente pode pensar no direito à comunicação numa sociedade em que, pelo menos quantitativamente, a gente tem até mesmo um excesso de informação. Esse projeto é do MICA, né? A coordenação dele era feita pela Tamira, que desenvolve esse projeto de maneira muito honrosa, que continua desenvolvendo, inclusive, excesso de informação, né? Mas eu acho que o acesso a essa informação e a uma questão mais qualitativa e menos quantitativa é o grande ponto, né? A gente conseguir usar esse poder de comunicação dentro das nossas comunidades, com as nossas crianças, com a nossa juventude, de forma que isso tenha resultados efetivos para a gente mesmo, né? Então, assim, eu acho que é essa a grande questão. A gente está trabalhando com uma questão de quantidade, mas é melhor disso de forma que o reflexo disso dentro dos nossos espaços seja positivo e efetivo, assim. E aí eu penso principalmente nas nossas juventudes, de aprenderem a trabalhar com todas as ferramentas que estão colocadas, de forma a gerar resultados. Estamos conversando hoje com Jo Marçal, produtora cultural, agitadora cultural, estudante, pesquisadora, historiadora. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, vamos chamar o nosso intervalo e, na volta, nós temos outros temas para tratar. Do alicerce ao acabamento com mais qualidade, material de construção é aqui. Vem pra Dolphin, tem o melhor preço da cidade. Dolphin Construção e Acabamento. Dolphin Construção e Acabamento. O
melhor atendimento e toda a variedade. Pisos e revestimentos mais completo da cidade. Dolphin Construção e Acabamento. Dolphin Construção e Acabamento. Fone 3557-1605. Bom, voltamos da nossa entrevista primaz, nosso intervalo. Conversamos hoje com Jo Marçal, produtora, agitadora cultural, pesquisadora, historiadora, e vamos agora com Gabriel para a próxima pergunta. É notável, Jo, conversando, assim, é muito fácil de reparar o seu gosto pela música e pela sonoridade, né? Eu queria saber qual o papel na sua vida da música e da sonoridade em si mesmo. Pergunta difícil, hein? É meio que tudo, né? Assim, tudo que eu faço gira em torno de se pensar a música, a cultura de uma maneira geral, né? E eu acho que isso vem muito da minha formação pessoal. Eu tenho formação familiar, eu tenho uma formação acadêmica, eu tenho também uma formação que ela foi muito feita pelo hip hop enquanto movimento cultural, né? E penso que muito do que eu sou, muito do que eu me construí foi através da música, foi através das mensagens passadas por essas músicas, por tudo que eu ouvi, por tudo que eu construí enquanto consciência crítica, enquanto consciência pessoal, enquanto evolução, enquanto pessoa, de ser melhor para mim, ser melhor para o outro, ser melhor para minha comunidade, ser melhor para o lugar de onde eu vim, honrar as minhas origens, honrar os meus mais velhos, honrar minha ancestralidade. Então, assim, a minha formação enquanto indivíduo, enquanto sujeito, ela vem da música. Então, por aí, por isso, e não só por isso, mas principalmente por isso, eu acho que a música é minha lição de vida mesmo, assim, sabe? A música é muito do que eu sou, muito do que eu sou formada enquanto pessoa. Tanto na forma que eu me porto, como na forma que eu me comunico, como da forma como o meu corpo existe, quanto a minha estética, tudo se forma através de uma cultura que foi apresentada para mim através de um gênero musical, né, que é o rap, é o gênero da cultura hip hop. E através daí eu vim conhecendo os outros segmentos, a dança, o grafite, a arte plástica. Então, assim, o hip hop é uma cultura que, quando ela se trata de arte, completa. Você entende? Ela passa pela estética, ela passa pelas artes plásticas, ela passa pela dança, pelo corpo, pela música. E aí tem o quinto elemento, né, que é colocado, que é o conhecimento também. Então, assim, é até interessante, né, porque na batalha era muito louco, porque às vezes eu era mestre de cerimônia, era apresentadora da batalha, e estava sempre ali na produção, eu estava me movimentando em todos esses espaços, porque foi essa cultura que me apresentou grande parte do que eu sou hoje. Então, assim, produtora cultural, comecei por causa de quê? Por causa do hip hop. Sou historiadora, me formei em historiadora, meu trabalho de conclusão de curso, hip hop. Estou no mestrado, minha dissertação de mestrado, hip hop. Acordo, hip hop. A minha forma de lidar com as pessoas, de ver o mundo, hip hop. Então, assim, isso me formou enquanto pessoa. A importância disso para mim é a minha formação da vida, né, velho? Porque o hip hop é a arte da rua. Então, assim, eu não digo que eu aprendi só ouvindo a música, eu aprendi vivenciando a rua também, né? E a rua, ela ensina música. Que não é novidade para a gente que é brasileiro, que a gente vive numa sociedade absolutamente racista, muito classista também. A gente vê racismo em ações policiais, muitas vezes. A gente vê racismo na esfera jurídica. A gente vê racismo no cotidiano das formas mais violentas, né? E é notório que isso parece que tem uma frequência cada vez maior,
Então, na sua opinião, estamos nos tornando mais racistas ou a difusão das informações está desvelando isso com mais facilidade? E se puder falar um pouquinho assim, qual que é o papel do cidadão nesse enfrentamento? O racismo, ele faz parte da construção do Brasil enquanto, né? A gente vem de uma... O Brasil nasce de uma colonização, né? Assim, esse Brasil que a gente conhece. Então, o racismo não é nenhuma novidade. Eu acho que a gente hoje tem a mídia, qualquer coisa, a gente vê esse caso que aconteceu do motoboy na semana passada, qualquer momento ali com o celular na mão para filmar o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, existe uma questão de que parece que antigamente as pessoas elas eram mais discretas em alguns sentidos, porque a gente tem várias representações do racismo, você me entende? É aquela ideia que eu dei no começo. Todo mundo reconhece que o racismo existe, mas é muito difícil reconhecer enquanto racista, até que esse embate seja colocado. E aí, na hora que esse embate acontece, é um conforto enorme para a pessoa que tem dificuldade de reconhecer isso. Então, assim, eu acho que... não sei se eu tenho uma resposta pronta para isso, para te falar a verdade, mas eu acho que hoje a gente tem vários pontos colocados. A gente tem essa de ser mais fácil se fazer uma exposição com essa democratização da internet, talvez. Então, essa exposição ela fica mais fácil de ser feita, né? De vários artistas intelectuais, pessoas que têm grande visibilidade na internet, compartilham um vídeo, ele viraliza e a pessoa passa a ser exposta naquele momento. Mas ele não deixou de existir, não melhorou nem piorou, porque racismo é ruim e gera consequências. Então, enquanto a gente tiver consequências, ele é ruim. O que a gente tem hoje também, eu acho, é uma comunidade negra mais reativa, tá ligado? Eu acho que muitas coisas que os nossos... Quem veio antes da gente... E não porque eles eram mais fracos ou menos corajosos, nada disso, porque eles eram pessoas do seu tempo e viviam as consequências daquele tempo. Tem muita gente que não está aceitando mais hoje, você entende? Então, a gente junta todas essas questões. Uma comunidade preta que não aceita mais muita coisa, junto com uma possibilidade de se registrar momentos grande, e ao mesmo tempo, o lado das pessoas que são racistas, eu acho que muito por esse governo que a gente tem agora, eles estão sendo menos discretos. Então, tem pessoas que... Mano, tem gente que sai com uma suástica no braço, tá ligado? Tem gente que sai com uma blusa cheia de suástica e tá vivendo na vida normal. E achando que aquilo é ok. Então, assim, a gente tem várias questões acontecendo. No final disso, eu acho que é positivo. Aí eu falei, não, mas o racismo é ruim. O racismo continua sendo ruim. O que é positivo aqui? Quando essas coisas são trazidas à tona, essas discussões também são trazidas à tona. Isso vai adiantar? Todas as pessoas que colocaram ela preta no Instagram vão deixar de ser racistas e tal? Não, mas existe para quem está realmente disposto a construir uma autocrítica, existe esse espaço de estar e abrir escuta. E aí não tem a ver com abrir eu ficar explicando para a gente branca sobre a branquitude dessa pessoa.
tem a ver com as pessoas brancas repensarem seus lugares de pessoas brancas. Não tem a ver com as pessoas brancas repensarem o meu lugar enquanto gente preta. Tem a ver com elas repensarem os seus lugares enquanto pessoas brancas. E o que elas podem fazer dos lugares que elas ocupam, você entende? Sem ter que tentar invadir a minha vivência ou a minha individualidade enquanto sujeito preto. E a gente também não pode ser colocado em um grande pacote de que essa é a pessoa preta. E isso constitui a pessoa preta. Porque a gente também tem nossas individualidades, nossas próprias questões. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Não tem como ter uma resposta muito concreta do que está acontecendo agora, você entende? A gente está no calor desse acontecimento, tenta construir análises e tal, mas acho que a gente caminha por esse lado, porque a gente tem crianças que elas estão vindo muito mais reativas do que nós, por exemplo. Assim como nós vemos muito mais em nossos pais, e a ideia é isso ir acontecendo mais. Porque é isso, quando uma pessoa for ter uma atitude dessa, aquilo pode realmente estar no interior dela, querer fazer aquilo. Mas ela vai... Isso quer dizer que ela deixou de ser... Não, mas quer dizer que ela vai ter que lidar com aquilo dentro da casa dela. Porque nossas crianças, elas estão sendo encorajadas a reagir a esse tipo de coisa. Tá ligado? Parece que hoje caiu para mim uma certa sequência aqui de algum, aparentemente, desvios de assunto, mas é porque são muitos assuntos e a gente precisa de abordar todos eles. Uma questão que a gente está vivendo agora, né, essa questão da pandemia, já são 5 meses de reconhecimento oficial dessa situação, onde a principal recomendação é isolamento, evitar aglomerações. E você, como produtora cultural, todo produtor cultural tem em si, no seu fazer, gerar aglomerações, né? Como é que é para você trabalhar nesse período e como é que você enxerga e qual a expectativa que você tem enquanto produtora cultural num mundo pós-Covid? Não estou trabalhando. O que acontece? Eu vim para Belo Horizonte porque eu recebi uma proposta, né? De sociedade em uma produtora aqui na cidade. Foi uma proposta que eu recebi em outubro do ano passado. Foi muito interessante porque aconteceu toda essa questão em agosto. Em outubro eu vim para o aniversário da minha avó. E aí, para o aniversário da minha avó, eu recebi a proposta. Logo depois. E aí eu vim. E quando eu vim, eu falei, estou indo agora. E aí é todo um processo para se construir uma empresa. Existe um espaço físico que ele tem que acontecer, que ele precisa ser encontrado, durado, para assinar um escritório, né? Para que as coisas aconteçam. E o que acontece? Nesse processo eu falei, ok, vou aguardar esse tempo e vou desenvolver. E aí eu tinha acabado de ser aprovada no mestrado também, né? De passar no processo. No final do ano eu acabei passando no processo e tal. E aí vim para BH e fui desembolar minhas coisas pessoais, construir minha casa e tal. E aí, quando estava tudo ok, encontramos um espaço, minha casa estava pronta, ok, pandemia. Vamos agora. Nós, da cultura, nós somos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a retornar. Isso é um fato. E aí eu falei, tá, e aí, o que eu faço? Porque não faz sentido colocar a empresa para funcionar, sendo que não podemos ter eventos, né? E aí, o que acontece? Estou estudando muito mesmo, assim. Indústria fonográfica brasileira desde o começo, assim. Tenho estudado muito música independente, tenho estudado cultura negra, tenho passado por todos esses passos, até por causa também da minha dissertação, né?
E aí, é isso que eu feito nesse momento. Estou estudando muito, muito ansiosa, porque é isso. A gente gira em torno de aglomeração. Então, assim, dia de o que você quer fazer? Não quero ir pro não quero. Eu quero ir para um bar, quero ficar em casa, quero ficar com minha família. Mas eu sinto muita falta, porque esse é meu espaço de trabalho. Então, quando eu estou nesse espaço, eu estou para trabalho na maior parte do tempo. E eu sinto muita falta, porque produzir um evento é uma sensação assim, louca, é o eventual, né? O próprio nome diz. Então, assim, você pode chegar, pode ser lindo, pode dar tudo certo, e pode acontecer mil coisas, tudo certo do mesmo jeito. No final tem que dar certo, eu tô aqui para isso, entendeu? Fazer dar certo. Mas todas essas eventualidades, toda a questão de ver a coisa acontecendo, de ver as pessoas juntas, de ver as pessoas se divertindo, o entretenimento, ele é uma coisa que realmente me dá muito prazer, assim. Tem sido dias difíceis, mas também gosto muito de estudar, sabe? Estudar é uma coisa que eu gosto de verdade, assim. Essa coisa do aprender, do lidar com coisas novas, de encontrar coisa que você pensa, mas que você não tem organizada. Você pega um texto e fala, é isso, cara, é isso. E tenho ouvido muito minhas referências com que eu, né? Minhas grandes referências que são desse ramo que eu trabalho. E assim, expectativa em alta, né? Porque é uma expectativa que eu tô tendo desde outubro do ano passado. E aí, agora eu acredito que no contexto que se encontra com o nosso presidente, com o nosso não ministro da Saúde, evento no Brasil só pós-vacina, né? Porque a gente não tem estrutura para ter uma aglomeração antes de ter uma vacina. E é essa expectativa, né? Para além disso, temos todas as questões econômicas que vão vir depois, né? Então, assim, tenho estudado muito, porque tem muita coisa, tem que entender muita coisa. E esse momento vai entrar, ele é muito específico. O que nós estamos é muito específico, muito frágil, e quando terminar isso, a gente vai entrar em um momento muito específico e muito frágil, assim. Eu acredito. Jô, por todo lado a gente escuta as pessoas falando que no futuro os historiadores, professores de história terão uma certa dificuldade em explicar esse momento tão turbulento que a gente vive, né? Então, em um momento também que a profissão de historiador é regulamentada agora, como que você acha que vai ser a profissão de historiador nas próximas décadas? Do historiador, do professor de história, enfim. Eu acho que já aconteceu um tanto de coisa igual, tá ligado? Igual não, porque igual não tem, né? Mas já aconteceu um tanto de coisa em proporções parecidas essa. E a gente tem uma organização narrativa disso, né? A gente está aí para fazer essa organização narrativa. Eu só acho que agora a gente tem possibilidades de várias perspectivas de um mesmo acontecimento. Você entende? Sempre existiu, se a gente for tratar, sei lá, abolição da escravatura. Foi a Princesa Isabel, foi pressão da Inglaterra, foi... Mano, existia um movimento de luta dos negros acontecendo há muito tempo. Tá ligado? Não. Então a gente tem toda a história, ela tem várias versões. Eu acho que o que vai acontecer é a gente ter várias perspectivas, tá ligado? E porque isso eu acho que é uma modificação que vem sendo assim mesmo. A gente tem também uma história mais democrática, tá ligado? E várias pessoas acessam a universidade, várias pessoas podendo ocupar esse lugar de narrativa. Então, assim, eu não acho que teremos um grande problema, não, entendeu? Estamos aí para isso. Acho que vai ser isso. Eu não falo nem nós, porque, assim,
A minha pretensão pessoal realmente continuar trabalhando. Ah, mas por que registrado? Não sei, eu faço. Mas eu acho que é isso. As narrativas elas vão ser construídas e sobre várias perspectivas a gente vai ter isso. Além do que hoje a gente tem uma mídia que ela, né, até então, pelo menos, não passa por tanta... A gente tem várias mídias, né? A gente tem as mídias, por exemplo. A gente tem as mídias de esquerda, de direita, se é que isso existe. Então, assim, a gente tem os nossos documentos não são mais só documentos oficiais, porque a história já sabe isso há muito tempo. Oficiais que eu digo só documento do cartório, só documento da igreja, entendeu? Então, a gente tem uma série de documentos, a gente hoje tem tudo isso que se tem de mídia, tudo está registrado. As falas do William Bonner estão registradas, de quando bateu 5 mil, de 10 mil. Então, está tudo registrado, não tem como não existir uma produção de várias narrativas, você entende? E aí, eu acho que é isso. Produzir escrever que o Bolsonaro foi o melhor governante, vai escrever isso. E quem quiser escrever que se não fosse os profissionais de saúde, se não fossem as organizações da periferia, se não fossem todos os movimentos, se não fosse a própria classe artística que fez que conseguiu uma grana, que conseguiu ajudar uma galera, essa coisa que está acontecendo agora, que é absurda, ia ser absurda, tá ligado? Então, na verdade, eu acho que explicar uma narrativa de hoje vai ser muito menos complicado do que explicar a abolição da escravatura, você entende? Eu acho que é só só um meme da internet mesmo. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais uma entrevista Primaz. Eu gostaria de agradecer imensamente, em nome de toda a equipe da Agência Primaz, pela sua disponibilidade, Jô, em falar conosco. E, por favor, fique à vontade aí para, se quiser dar um recado, falar alguma coisa. Eu que agradeço o convite, foi muito bom conversar com vocês. E assim, acho que o que eu tenho para falar nesse momento é o que já está sendo dito todos os dias, né? Fiquem em casa, se puderem, se não puderem, se cuidem, cuide das pessoas que vocês amam e busquem conhecimento. É isso. Muito obrigado, Jordana. Agradecemos a audiência de todos aqueles que acompanharam essa entrevista também. E convidamos a todos para que acessem e continuem acessando o nosso site e também visite a nossa campanha de financiamento coletivo. E até a próxima semana. Um grande abraço a todos.